Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ainda no capítulo 13, o versículo de número 18, Jesus explica aos discípulos esta parábola, porque nem as pessoas que ouviram e nem os discípulos entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Então Jesus explica essa parábola aqui. Ele diz assim, a todos os que ouvem, atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca adoração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Agora, para complementar, irmãos, o nosso entendimento, vamos para João 15. Ô Espírito Santo, aleluia. Xarabacantaramachai. João 15, queridos. Glória ao santo nome de Jesus. João 15, a videira e os ramos, ou a parreira, a árvore, ou ela é trepadeira, né? Ela sobe, que dá as uvas. Diz assim, João 15: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo, estando em mim, que não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Deus. Oh, aleluia. Começando por aquilo que o Senhor mandou dizer ontem.
essa questão do permanecer, irmãos. Nós temos uma coisa aqui dentro de nós, um sentimento aqui dentro de nós, e esse sentimento, muitas vezes, ele invade a igreja. Esse sentimento ele já invadiu líderes religiosos, e esse sentimento já virou doutrina, não bíblica, mas já virou doutrina, já virou teologia, porque nem toda teologia vem de Deus. Do que? A teologia ou a doutrina do resultado. Nós temos um clamor interno por resultado. Resultado, a gente quer resultado. Eu saí de casa na quarta-feira, dia de semana, tem um monte de gente que poderia estar adorando a Deus e não vem. Eu fui, mas qual é o resultado disso? O que eu ganho com isso? Infelizmente, se você não é assim, glória a Deus pela sua vida. Mas é um sentimento que está em nós. Eu tenho servido a Deus, eu tenho buscado a Deus, eu tenho feito sacrifícios, eu tenho frequentado campanhas, e aonde estão os resultados? Aonde estão os frutos? Aonde estão as realizações? Então eu começo dizendo, querido, que mais importante, no imediato, mais importante, no tempo presente, mais importante do que resultados, é permanecer. Agora, por que, pastor? Eu tenho certeza que essa palavra edifica a minha vida e edifica a sua. Por que, pastor? Por que permanecer? Porque Deus é um Deus de processo. Deus não é McDonald's, aonde você vai e rapidamente você obtém o que você foi procurar. Não, Deus é mais ou menos assim. Ele te ensina a arar a terra, Ele te ensina a plantar a semente, Ele te ensina a esperar que a semente cresça, a regar a terra, a podar e a arar e tirar as ervas daninhas, e então no tempo e na estação correta, Ele permite que você colha do fruto. Não interessa o que os outros ensinam, irmãos. Não interessa o que até outros pregadores possam ensinar. A palavra é a verdade. Então o resultado depende de duas coisas. Primeiro, foi o primeiro texto que nós lemos. Eu não posso deixar de lembrá-lo, porque você já foi ensinado na palavra. Eu não posso deixar de lembrar você disso. Jesus está dizendo, olha, o semeador saiu a semear. E ele lançou a semente. E a semente é boa, querido. A semente é boa. Sabe por que às vezes até eu já me perguntei isso, quando eu era mais imaturo. Senhor, eu estou pregando a tua palavra. Por isso que os pastores, os pregadores, nós temos que nos preocupar em pregar a palavra. Em pregar a palavra como ela é, sabe por quê? Porque se eu pregar a minha teoria, se eu pregar a minha filosofia, eu não posso dizer que é bom, mas enquanto eu pregar a palavra, eu posso dizer, a semente é boa. A semente é boa. Só que é isso que eu quero lembrar você, só que não depende apenas da semente. Jesus disse, olha, o reino de Deus é semelhante a esta parábola. O semeador saiu a semear, e ele semeou. Uma semente caiu na beira do caminho. Outra semente caiu no solo rochoso. É a mesma semente, mas o solo mudou. Outra semente caiu entre os espinhos, e a outra deu. Veja, foram lançadas 1, 2, 3, 4 sementes. A mesma semente, mas só 1/4, só 25% da semente que foi lançada deu fruto. Mas por que, pastor? A semente não é boa, pastor?
A semente não é boa. Aí eles ficam perguntando para Jesus, mas o que significa isso? Jesus disse, assim é o reino. A palavra do reino é pregada. E sabe quem é que estava pregando aqui? Era o próprio Senhor. Ele é a palavra. Ele estava pregando a palavra. O verbo pregando a palavra, irmãos. O verbo pregando, a palavra pregando, o próprio Deus pregando. E sabe o que ele está vendo diante dele? E o que é que nós vamos ver até Jesus voltar? 4 tipos de terras diferentes. Jesus disse, olha, foi semeada a palavra do reino. Só que, veja aí o verso 19, muitos ouvem a palavra, mas não compreendem. Eles não entendem. O maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. Irmão, quantas vezes as pessoas ouvem a palavra, estão na presença de Deus, quando é dada a bênção apostólica, o coração delas está cheio, chega às vezes lá em casa, chega lá na calçada, chega no trabalho no outro dia, o maligno vem e rouba a palavra. Mas sabe por que rouba, Jesus diz? Porque ele não compreendeu totalmente. Ele não entendeu, ele teve um entendimento superficial da palavra. Eu quero que os irmãos entendam. Irmão, não subestime uma escola bíblica dominical. É claro que é o Espírito Santo que faz a obra, mas não subestime uma escola bíblica dominical. Não subestime um tempo de leitura da palavra, irmão, de estudo da palavra. Sabe por quê? Porque se você não entender a palavra, e é óbvio que é o Espírito Santo que nos revela, mas se você não entender a palavra, se a palavra não descer ao seu coração, ela será facilmente roubada de você. Aí Jesus diz assim, olha, o maligno roubou. Essa é a semente que caiu na beira do caminho. Pastor, o que essa palavra está querendo dizer? Nós não queremos frutos? Querido, nós não queremos resultados? Nós não vemos, infelizmente, pessoas migrando de igreja em igreja, porque ele procura uma que lhe dê mais resultado? Pois eu te digo, o resultado não depende só da semente, o resultado depende da terra. E eu pergunto uma pergunta retórica, que é só para fazer você pensar, não é para a resposta. Que terra eu tenho sido? Que terra você tem sido? Eu preciso te perguntar isso, naquele no sudecanto de machandararraia. Eu preciso te perguntar, porque não dá para colocar o dedo no nariz de Deus e dizer assim, o Senhor é culpado, não tem efeito, eu estou te buscando e não tenho resultado, pois o Senhor está perguntando, a minha semente na sua vida é boa, e que terra você tem sido para ela? Que terra nós temos sido? Eu preciso pregar isso para você e para mim, porque senão você vai ficar, e eu, às vezes, frustrados. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê a mudança? Cadê a mudança? E eu preciso dizer, cadê a semente que você recebe cada culto? Cadê a semente que Deus tem semeado na tua vida? O que é que você tem feito com ela? 25% da semeadura caiu num solo rochoso. E esse solo rochoso tinha terra. Tinha um pouco de terra. E sabe o que aconteceu? Que coisa interessante. Nasceu logo. Logo deu fruto, irmãos. Já percebeu isso às vezes na nossa vida ou na vida de alguém? Pabuf, semeou a palavra, já deu fruto. Já apareceu o fruto. Só que aí passa o tempo e cadê? Passa o tempo e o que aconteceu? Então eu volto no fim, no começo da palavra. Mais importante do que resultado é permanecer. É permanecer. Porque diz o texto, olha, tinha terra, mas a terra era rasa. E por ser rocha, não criou raiz. E por não ter criado raiz, chegou a angústia de Jesus. Porque vai ter angústia.
Vai ter angústia na caminhada cristã, vai ter angústia. Chegou a angústia, chegou a perseguição por causa da palavra. E aí logo se escandalizou com aquilo, disse, não, eu não, angústia não, estou escandalizado com o Senhor, estou escandalizado com esse, não. Mas Jesus fala, a questão de ficar escandalizado não é só porque teve angústia, é porque não tinha raiz. Não é só porque teve perseguição, é porque não tinha raiz. Sabe por quê? Porque se tivesse raiz, poderia vir a angústia, poderia vir a perseguição, mas permaneceria. Então quando eu oro a Deus, sabe o que eu tenho que pedir? Senhor, antes do resultado, me dá raiz. Me dá raízes profundas, porque se eu tenho raízes profundas, no dia da bênção, no dia do fruto, no dia do resultado eu vou dar glória, mas no dia da angústia eu também vou dar glória, eu não vou sair do lugar, porque eu estou enraizado no Senhor. Estou enraizado no Senhor. Quer dizer, então, para que se obtenha frutos, e é claro que o contexto fala dos frutos do reino, da salvação, da intimidade, mas podemos, por consequência, crer em todos os demais frutos. Quando eu estiver angustiado pelos frutos, eu preciso me preocupar que primeiro eu preciso ser uma boa terra. Eu preciso ser uma terra que traga nutrição para a semente. Eu preciso ser uma terra onde a semente pode crescer. Jesus fala da terceira porção, e diz assim, olha, uma terceira parte da semente foi semeada entre os espinhos. E diz, sabe o que é isso? É aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Jesus separa, primeiro, cuidados do mundo. Segundo, a fascinação pelas riquezas. Sufocam a palavra e a semente fica infrutífera. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aquele que muitas vezes está querendo, ele está ouvindo a palavra, mas sempre tem alguma coisa dividindo o tempo dele. E eu vou dizer algo aqui, amados. Até aquilo que não é pecado, se nós não vigiarmos, pode entrar nessa questão dos cuidados do mundo. Nós temos que trabalhar sim, irmão, porque se eu não trabalhar, o Senhor não vai me sustentar, pastor, é verdade. E eu ainda dependo da sua oferta para eu poder comer também. Só que tem uma coisa, se o seu trabalho sufocar o seu tempo com Deus, o seu tempo de congregar, o seu tempo de ter intimidade com Deus, esse seu trabalho vai sufocar o evangelho na sua vida. Por isso que nós temos que ter equilíbrio e temos que ter limite. São os espinhos que sufocam a semente. São os espinhos que não permitem que a semente frutifique. Então, qual é o motivo dessa palavra? Ora, hoje é dia de avivamento, mas não existe avivamento genuíno se eu não for uma boa terra. Hoje, eu estou pregando porque desejo que você seja vitorioso em Deus. Não é a vitória do mundo, é a vitória de Deus. Agora, você quer dar fruto? Você quer ter vitória? É preciso pedir ao Senhor, Senhor, are a minha terra, eu quero ser boa terra. Senhor, trata a minha terra. Cuidado com as ocupações do mundo. Também as outras coisas que são contra a palavra de Deus e que a gente acaba gostando mais do que o amor ao Senhor. Outra coisa, a fascinação das riquezas. Agora veja bem, irmãos, eu só quero que vocês meditem nisso. Como eu posso só pregar riqueza? Como eu posso só pregar prosperidade? Se Jesus está dizendo que na vida de muita gente a riqueza vai sufocar o evangelho. Sou eu que estou falando ou é a palavra? Como é que eu posso vir aqui quarta após quarta, domingo após domingo, fazer campanhas para você enriquecer? Sendo que
Deus é um Deus que pode se enriquecer, mas sendo que nem todos serão ricos, nem todos serão empresários, nem todos, não. Deus é o Deus que está mais preocupado em fazer você dar frutos para a vida eterna, do que prosperar na terra. Eu não posso colocar Mamon no lugar de Jesus. Sabe quem é Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. O dinheiro é nosso servo, ele não é nosso Senhor, porque o nosso Senhor é Jesus. Alabaxandarabacaia. Precisamos dele, mas ele vem depois e muito depois de Deus na nossa vida. Sufocam a palavra. E 25% da semente, 1/4 da semente, caiu numa boa terra. O que é então ser boa terra? Ser boa terra é ouvir a palavra e é compreender a palavra. E aí, à medida que eu ouço a palavra, isso aqui não tem a ver com teologia, viu? Isso aqui não tem a ver com ouvir a palavra e conseguir dar aula numa escola. Não é isso. Não é isso. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho. Eu gosto muito de um pastor chamado Pastor Satiro, e ele conta que a mamãe dele era analfabeta. Aí a mamãe dele viajava quilômetros com eles em cima de uma carroça para ir ao culto, aleluia. E ele se lembra que às vezes ele chegava lá no culto e havia pastores, irmãos, estavam fazendo a obra, que não tiveram oportunidade nem de aprender a ler. E que, alabaxandarabahaia, ouviam os outros lendo e decoravam a palavra. E ele disse que um culto que marcou a vida dele é que foram 10 quilômetros de carroça, e a mamãe chegou, colocou as crianças, sentou, e lá vem o pastor assume a tribuna. Aí o pastor diz assim: alguém aí para mim, leia, livro tal, capítulo tal, versículo tal, porque ele não era nem capaz de ler a Bíblia. E aí, aquela leitura feita, e aí o pastor, que já tinha decorado o texto, entrega a interpretação daquela palavra, e aí a mamãe olha para eles e fala: tá vendo? Deus falou. E levanta toda feliz e diz para eles: eu estou voltando para casa com a minha resposta, porque Deus falou. Ouvem e compreendem, porque Jesus disse assim: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. O apóstolo João diz: vocês têm a unção do santo e vocês sabem tudo, não é necessário que vos ensine nada. Não quer dizer que não é para ensinar a palavra, quer dizer que quando Deus está falando, aqueles que têm intimidade com o Senhor, Ele diz: opa, essa é para mim, o meu Senhor está falando. Ouvem e compreendem. E quando se compreende, entenda: pastor, o que o senhor pode fazer na igreja para que a minha vida seja transformada? A única coisa que eu posso fazer é pregar a palavra. Entende isso? Faz um culto de estudo bíblico, infelizmente, em qualquer outro lugar, vem uma minoria de gente. Mas as pessoas não entendem que quando eu recebo a palavra, e a palavra dá fruto na minha vida, muda a minha vida financeira, muda meu casamento, muda a minha história, pelo poder da palavra. Se você recebe a palavra, e você a compreende, e você vê que ela entrou no seu coração, mas pastor, eu preciso ter mais isso. Pede ao Senhor que te dá de graça, Ele te dá. Pede ao Senhor, porque aquele que ouve a palavra e compreende, sabe o que vai acontecer? Ele frutifica, ele dá fruto, querido. Ele dá fruto, e tem uns que dão fruto a 100, outros dão fruto a 60 e outros a 30. Quer dizer que até na terra boa, a frutificação não é igual.
Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Eu sou terra boa, glória a Deus. Mas que terra boa que eu sou. Eu tenho dado a 100, eu tenho dado a 60, o fruto eu tenho dado a 30. Tudo isso eu quero dizer para você. O Senhor, tem semeado boa semente na tua vida. Mas eu preciso te dizer, não é só a semente. Também depende da terra que você e eu somos. Depende da terra que nós somos. Então nós não podemos simplesmente colocar, Adão colocou a culpa na Eva. O marido põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa no marido. O membro põe a culpa no pastor. O pastor fala assim, foi a igreja que tu me deste. Todo mundo culpando todo mundo. Quando na verdade, se eu sou terra boa, eu vou dar fruto até no deserto, até no lugar seco. Se você é terra boa, você vai dar fruto, querido. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo que está agindo aqui está fazendo de mim, de você, uma terra muito boa, uma terra arabacataxarabarraia. Então ore a Deus e diga, Senhor, sara a minha terra. O profeta Isaías registra o Senhor falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha como esse hino foi profético, olha como o hino do Joel foi profético. Eu preciso me quebrantar, eu preciso me humilhar, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar e clamar a mim, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Talvez a gente está pedindo para Deus sarar o carro, o problema não está no carro. Está pedindo para Deus sarar a construção, o problema não está na construção. Está pedindo para Deus sarar o outro, o problema não está no outro. É essa terra aqui que precisa ser sarada, ser adubada, para que ela dê muito, 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 muito fruto. Então, a primeira coisa que eu preciso considerar em relação aos frutos que eu tanto espero é a terra. E a segunda coisa é a permanência. Não sei se você se lembra de algo que o Espírito Santo, na sua vontade, não é nenhum mistério, é algo que você já sabe, mas não sei se você já parou para pensar nisso. Não sou eu, é Deus que compara as nossas vidas com a árvore, não sou eu. O Salmo 1 diz assim, porque aquele que confia no Senhor, medita na lei do Senhor, e não se assenta na roda esquerdista, será como o quê? Será como uma árvore plantada. Agora, quem está plantado, muda de lugar facilmente? Quem está plantado, está plantado. Só que aí ó, que eu paro para pensar é o seguinte, Jesus disse, aquele que está no Senhor, está com uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Agora, para pensar, está com o ribeiro de água, quer dizer que a raiz está regada, sim ou não? Agora, mas lá naquele lugar, onde tem ribeiro de água, está isento de ter tempestade? Não está. Para pensar. Se toda vez que vem um dia ruim, a árvore saísse do lugar. E que lugar é esse, pastor? O mais importante lugar que não se deve sair é do centro da vontade de Deus. Permanecer. Aí Jesus diz assim, eu sou a videira, o aparreira, e meu pai é o agricultor. Imagine a parreira, não sei se você já viu uma parreira, mas isso pode ser comparado também a uma árvore. Porque o que Jesus está querendo dizer? Eu sou o tronco, para a gente entender, porque tem muita árvore aqui, ó, você saindo na rua, você vai ver uma árvore.
Jesus vai dizer assim: eu sou o tronco, e vocês são os galhos, vocês são os ramos, e vocês foram chamados para dar fruto. Agora, aqueles que estão enquadrados naqueles 75% do tipo de terra, o Senhor diz assim, ó, não deu fruto, o Senhor corta. É Bíblia, irmãos, eu não posso mudar a palavra. Às vezes a gente diz assim, por que alguém não permaneceu? Qual foi o pastor que foi negligente? Qual foi o problema que deu na igreja? Não permaneceu. E às vezes, sabe o que aconteceu? Foi cortado. Sabe por que foi cortado? Porque o Senhor investiu semente boa e Ele jogou fora a semente. Ele enterrou a semente, como aquele que enterra o talento. Irmãos, é Bíblia. O Senhor deu talentos àqueles 3 homens e um deles enterrou. E o Senhor diz, jogue nas trevas exteriores. Sabe, eu não quero pôr medo em você, mas tem um monte de crente dizendo, me dá Deus, me dá Deus, me dá Deus. E se ele pensasse na responsabilidade que ele tem que ter para cuidar do que Deus dá, ele não cobraria tanto a Deus. Ele diria assim, Senhor, dá só aquilo que eu posso cuidar, dá só aquilo que eu posso cuidar. Para que eu possa multiplicar o que o Senhor semeia na minha vida, para que eu possa dar muito fruto. E eu fico feliz, graças a Deus, com aquela parábola, porque não precisa nem multiplicar 100%. O Senhor fala, ó, se você der juros, já está bom. Um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero saber desse negócio de pastorear. O Senhor me disse, você tem que me dar pelo menos os juros. Vai ter que trabalhar, vai ter que fazer, porque eu coloquei na sua vida. E se você não aguenta dar o dobro, me dá juros. Mas eu quero o fruto da semente que eu coloquei na sua vida. Corta. Agora, e aquele que dá fruto? Olha aqui, querido, preste atenção nisso. Por que Deus trata conosco? Eu preciso ensinar uma doutrina para você. Você já ouviu um monte de vezes, mas é uma coisa importante. Aqueles a quem Deus ama, Ele corrige. E aqueles a quem Ele abandona, Ele larga para lá. Às vezes, por que Deus está pegando no meu pé? Por que Deus está me podando? Sabe por quê? Porque você dá fruto. Porque se nós não dessemos fruto, a gente já tinha sido cortado. Sabe por que o vizinho pinta e borda e não acontece nada? É porque Deus já entregou ele às suas paixões infames por causa da dureza do coração. Agora, enquanto Deus está dizendo assim, ei, anda em santidade, ei, eu quero você na minha presença, ei, eu estou podando você, dá glória a Deus, que é para dar mais fruto, que Ele poda. Dá glória a Deus, porque aquela que dá fruto, Ele tira. O que é a poda? É simples. Numa árvore frutífera, o galho ou o ramo que não tem fruto, você tira, para ele não dividir a força, para concentrar a energia da seiva da onde tem fruto. Às vezes o Senhor está tirando coisas da nossa vida e a gente está naquela briga.
do crente danoninho, lembra? Me dá, me dá, me dá. Mas o Senhor vai tirar tudo que divide a energia do fruto dele na sua vida. Só vai ficar na sua vida se é que eu e você somos árvores e galhos do Senhor. Só vai ficar na nossa vida aquilo que manda força para o fruto. Manda força para o fruto. Porque o Senhor diz, eu quero que vocês deem muito fruto. Mas não só deem fruto, mas que o fruto de vocês permaneça. 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 Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aí o Senhor fala assim, permanecei em mim. Olha o mistério do permanecer aqui. Quanta gente, irmãos, que não está na bênção, no alvo, na promessa, não é porque ele não é amado por Deus, é porque ele não permanece. Ele não espera. Quanta gente que vive de projeto inacabado. Já fez muita coisa, mas não terminou nenhuma. Porque veio a primeira dificuldade e abandonou. Veio o primeiro revés, deixou. A árvore fica. Vem o vento que for, ela fica. Às vezes as folhas caem. Vai lá ver a estação da árvore, a folha cai. Mas ela está lá. Tem dia que a gente está animado, tem dia que a gente está desanimado. Tem dia que a gente está cuspindo fogo pela boca. Tem dia que a gente não sente nada. Mas nós somos árvores. Nós conhecemos a Deus. Nós tivemos experiência com Deus. E nós sabemos que vem a noite, mas de manhã a alegria chega. Que vem a chuva, mas diz a Bíblia, eis que passou a chuva, se foi o inverno, e o tempo de cantar chega. E aquela mesma árvore, cujas folhas caíram, e Jó vai mais longe. Jó ainda diz assim, ó, ainda que esteja cortada, ainda não é só folha, não é só galho, cortou, mas Jó diz ao cheiro das águas, xarabacatarahaya, vai voltar a brotar. Por quê? Porque as árvores do Senhor não serão arrancadas, não serão tiradas. Jesus disse em Mateus, no capítulo 15, ele diz assim, a árvore que o meu Pai planta não será tirada. Eu quero dizer para você profeticamente, você é árvore que o Pai plantou. Não viva apenas preocupado com os resultados, ou com o tempo, ou com as estações. Sabe por quê? Você está plantado no Senhor, e na estação correta, o fruto virá. O fruto virá. Mas cortou, mas machucou, tem problema, ele vai fazer você brotar de novo. Ele vai fazer você brotar de novo. E Jesus ensina um princípio espiritual, ele diz, ó, fiquem em mim, permaneçam em mim. Jesus diz, ó, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, até o que você precisa na sua vida, você não pode produzir. Porque se eu e você pudéssemos produzir, a gente não estaria pedindo para o Senhor dar. Jesus, você não pode produzir sozinho. Então Jesus assim, só vai dar fruto se vocês permanecerem em mim.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sabe por quê? Porque sem mim, nada podeis fazer.